Bomba. Polícia Federal apura 2 bilhões e 800 milhões em transações do Banco Master com empresa ligada ao PCC. Carmen Lúcia estaria com medo de acontecer algo pior com ela? Carmen Lúcia estaria com medo de morrer? Aliás, Dias Toffoli estaria com medo de falar demais na CPMI do crime organizado? Flávio Dino estaria com medo de acontecer alguma coisa com seus familiares? Alexandre de Moraes? O que está acontecendo que eles estão com medo de partir dessa para pior? Informações estão sendo vazadas, informações gravíssimas estão sendo vazadas, como, por exemplo, apurou a Mônica Bergamo nesta informação. Preste atenção. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outro. É que o Banco Master, por exemplo, ele está sendo chamado de a grande lavanderia, onde entra tudo. Desde financiamento de campanha irregular, vai entrar dinheiro do PCC. Essa operação desarticulou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes tributárias e adulteração de combustíveis controlados pelo PCC. Meus amigos, o que eu vou mostrar pra vocês agora vai deixar muita gente de boca aberta, porque parece que o jogo começou a virar de vez. E não é força de expressão não, gente. Nos bastidores do poder algo muito grande está se movimentando, algo que não está sendo explicado nem mostrado em grandes mídias. É algo que realmente a mídia evita tocar e que pode mudar completamente o rumo do Brasil. O clima é de tensão máxima em Brasília, STF em alerta, governo em silêncio e informações cada vez mais fortes. Segura aí, porque o que está surgindo agora pode virar esse jogo de vez. Meus irmãos, por favor, eu te peço, antes de continuar esse vídeo, deixa o joinha, certo? Me ajuda com o teu joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Nós estamos diante de um fim de semana totalmente bombástico e o início de semana também completamente polvoroso em Brasília. Tudo porque a Carmen Lúcia relatou, ou pior do que isso, vazou uma gravação da Carmen Lúcia dizendo que os ministros terão que reforçar suas seguranças. Carmen Lúcia estaria com medo de acontecer algo pior com ela? Carmen Lúcia estaria com medo de morrer? Aliás, Dias Toffoli estaria com medo de falar demais na CPMI ao qual ele foi convocada, que é a CPMI do crime organizado. Flávio Dino estaria com medo de acontecer alguma coisa com seus familiares? Alexandre de Moraes? O que está acontecendo que eles estão com medo de partir dessa para pior? Uma coisa é fato, esse camarada aqui reforçou sua segurança, pediu reforço na sua segurança pessoal. A segurança desse cara aqui está se equiparando à segurança de chefe de Estado, porque informações estão sendo vazadas, informações gravíssimas estão sendo vazadas, como, por exemplo, apurou a Mônica Bergamo nesta informação. Preste atenção. Secreta de ontem, que discutiu o afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, vieram à tona. Esses diálogos vieram à tona no site Poder 360 de uma forma muito precisa, muito literal. Longos diálogos que foram publicados, ipsis literis é o que os ministros falaram. O que acontece? Os ministros passaram a ficar muito desconfiados de que foram gravados clandestinamente nessa reunião. Eles ficaram desconfiados porque a fala dele estava reproduzida e todo mundo sabe, inclusive nós jornalistas, que é impossível reproduzir com tanta precisão tantos e tão longos diálogos. Os ministros passaram a ter uma desconfiança. Eles desconfiam que quem os gravou foi o próprio ministro Dias Toffoli. Por quê? Porque os diálogos publicados são todos muito favoráveis ao ministro. São todos de outros colegas que o elogiam muito,
que criticam muito a Polícia Federal. Então, eles acreditam que essa gravação pode ter sido feita pelo ministro. O que diz o ministro? O ministro conversou comigo e diz que jamais gravaria seus colegas. Ele disse que nunca, aqui eu vou ler literalmente, né, diz que é um fato absolutamente inverídico, não houve nenhuma gravação da minha parte, nada disso procede. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente discreto, mal converso com a imprensa. Diz que está indignado com a publicação dessa reportagem feita por mim, né? E diz que está indignado também com essas insinuações sobre a gravação. Diz que não tem ideia de como pode ter surgido essa suspeita e falou aqui, ó, eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros, eu não converso, não relato conversas pessoais nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Então é isso, mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal. Por que, gente, o mal-estar grande no Supremo Tribunal Federal? Porque tem um vídeo do Jeffrey Chikine, um vídeo perigoso. Eu separei para você, tá aqui no meu WhatsApp. Eu separei, tem muito vídeo aqui. Vai dando o seu like aí, porque o que eu vou trazer para você, esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Gente, vocês... Esse vídeo aqui. Esse vídeo é um dos vídeos mais bombásticos deste final de semana nas redes sociais. E outros comentaristas políticos estão dizendo que começa a fazer sentido essa gravação do Toffoli. Essa gravação que o Dias Toffoli fez, que inclusive colocou a Carmen Lúcia em pânico nesse áudio, tá? Colocou ela em pânico. A Carmen Lúcia fez um desabafo nessa reunião secreta que também foi vazada e ela, né, segundo informações de bastidores, ela também está preparando uma segurança maior para ela. Ela desabafou que em sessão gravada, né? Tá aqui, deixa eu colocar aqui na tela para você. Eu tô vendo, mas você não tá vendo, né? Em sessão gravada por Toffoli, né? O Toffoli tá dizendo que não. Você vê ele dizendo para Mônica Bergamo, imagina que eu teria gravado essa sessão. Mas todo mundo sabe que o Toffoli gravou essa reunião secreta. A Carmen Lúcia disse o seguinte: a população está contra o Supremo Tribunal Federal. Nesta suposta gravação pelo ministro Dias Toffoli, ela, no momento em que ela fala isso, segundo a descrição e a transcrição publicada pelo Poder 360, ela olha na cara do Dias Toffoli como quem diz: você tem que sair fora. Porque você se envolveu num nível de confusão que você amarrou a pedra, você amarrou a corda dessa pedra que vai te jogar para o fundo do mar nos pés de todo mundo aqui. E não é justo. Você tem que vazar, porque você se envolveu com coisa muito perigosa. O Dias Toffoli, percebendo que estava sendo entregue aos tubarões, o Dias Toffoli percebendo que o Lula estava empurrando ele para fora do barco, né, para dentro do oceano, para morrer abraçado junto com o Vorcaro, o que o Dias Toffoli fez? O Dias Toffoli propositalmente vazou uma reunião leve. Vazou uma reunião leve. Presta atenção. Vazou uma reunião leve. E essa reunião leve, todo mundo tá chocado com o acordão de bastidores feito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando a Polícia Federal, tacando a Polícia Federal para baixo de cachorro, né, Flávio Dino? Né? Tacando o trabalho da investigação da Polícia Federal para baixo dos cachorros e muitas outras mazelas. Depois você dá uma lida lá no Poder 360, tá todo mundo transcrevendo isso, né? Não vejo necessidade de fazer isso agora, mas nós estamos pincelando aqui o que é importante. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? Todo mundo está reforçando suas seguranças, inclusive o Daniel Vorcaro, por conta desta informação aqui que está trazendo o Chikine, né, o advogado, que não é uma informação exclusiva do Chikine. É processo nos autos.
é investigação da Polícia Federal de severa suspeita de que o Dias Toffoli tem ligação direta com o primeiro comando da capital. E esses caras são poderosíssimos. E os ministros têm medo. E o Dias Toffoli teria feito essa gravaçãozinha leve para poder dizer para os ministros o seguinte: eu tenho muitos áudios aqui comigo, eu vou soltar o mais levinho para a imprensa e dependendo do que vocês quiserem fazer comigo, eu vou reforçar minha segurança, vou contratar carro blindado, vou cuidar dos meus filhos, mas dependendo do que vocês quiserem fazer comigo e me misturar com esse vorcaro aí, eu tenho muito mais áudio para gravar. Foi depois desse áudio gravado o acordão do Supremo Tribunal Federal aconteceu. Por quê? Estaria o STF ou os demais ministros do Supremo preocupados com a revelação de que muitos deles estariam ligados ao crime organizado? A CPMI do crime organizado que quer ouvir Toffoli já teria indícios de que mais ministros estão ligados com o primeiro comando da capital? Gente, Brasília está de ponta cabeça. Vamos ouvir o Chiquini. Não tem noção do tamanho do BO que o Dias Toffoli está metido. É muito maior do que vocês podem imaginar. Além do fundo que comprou a parte dele no Tayayá ser do Vorcaro, esse fundo do Vorcaro que comprou a parte dele no Resort Tayayá é administrado pela RIAG. RIAG está diretamente ligada com o PCC. Essa RIAG está envolvida naquela operação Carbono Oculto de lavagem de dinheiro do PCC. Vocês estão entendendo isso? PCC. Vejam a teia que essa gente está envolvida. E sabe como que eu tenho certeza que já deram a cabeça do Dias Toffoli? Ele vai cair. Já deram a cabeça dele. O regime já tem o Dias Toffoli como impeachmentado. Porque quem divulgou isso foi Daniela Lima. Ela é funcionária na prática do governo Lula e do Gilmar Mendes. Fim da linha para o Dias Toffoli. Dias Toffoli já foi entregue. Agora, o Dias Toffoli que está metido nisso, a parte que o Dias Toffoli recebeu é 20 milhões. Tem gente que está ligada ao Vorcaro e recebeu 10 vezes mais do que isso. Justamente. Existem, inclusive, outros certos ministros aí que receberam muito mais do que isso daí, né? Agora, gente, olha que coisa interessante. Há um vazamento de informação proposital. A Daniela Lima vaza informações propositalmente para a imprensa, ferrando com o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, por sua vez, vaza uma reunião secreta do Supremo Tribunal Federal e os ministros o tempo inteiro elogiando ele, jogando ele para cima, atacando a Polícia Federal, mostrando o ambiente, né, de protecionismo, de corporativismo do Supremo Tribunal Federal referente a este crime. Mesmo assim, os ministros ficaram furiosos porque a transcrição deste áudio ela é perfeita, é uma transcrição muito perfeita, né? Não teria como o Poder 360 transcrever esse áudio. Talvez só não colocou o áudio porque foi o acordo do Toffoli com a redação do 360, não sei. E o 360 não é obrigado a mostrar a sua fonte pela lei do jornalismo que protege, blinda a fonte. Ela não precisa ser mostrada nem em questões jurídicas, a não ser que for uma questão de segurança nacional, uma coisa muito grave, envolvendo risco iminente de morte, da vida de alguém. Mas nessa questão de corrupção, tá tudo certo. Então nós temos Toffoli vazando informação de um lado, dizendo e mandando um recado para os ministros: se vocês vazam informações comprometendo as pessoas, eu também eu tenho áudios aqui
que vão colocar vocês no mesmo nível do que eu. Vejam que situação. Aí nós temos Carmen Lúcia, completamente revoltada, que os taxistas do Brasil, né, ela falou isso, muito revoltada que os taxistas do Brasil não suportam o Supremo Tribunal Federal, e ela fala que em qualquer repartição pública que se vá, um táxi que você pega nas ruas, ninguém suporta o Supremo, e isso é culpa do Toffoli por conta desse escândalo. Ela dá uma bronca nele, né? Dá uma bronca nele. E também informações de bastidores que a CPI do crime organizado sabe de algo muito sério, que se explodir, pode comprometer inclusive integrantes do crime organizado. Por isso, Dias Toffoli estaria reforçando sua segurança, por isso Daniel Vorcaro também estaria reforçando sua segurança, por isso demais ministros do Supremo Tribunal Federal também estariam reforçando a sua segurança. O que é que você acha que vai dar tudo isso? Coloca aqui nos comentários. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Ah, fulano é advogado do PCC. Esses caras são eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Passando ali do caso deste integrante do primeiro comando da capital, traficante, gente boa, Tiquinho, né? Ele é da cúpula da ideia de uma coisa boa, né? Ele é um dos chefões aí do primeiro comando da capital. Ele tentou sem sucesso se aproximar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, mandou emissários que foram lá até Brasília, tentaram reunião com o Cássio Nunes Marques e botou a filha dele, do Tiquinho, ele está preso lá em Presidente Venceslau, e não conseguiu fazer nenhum tipo de contato com o Nunes Marques. Fracassou nessa tentativa. Inclusive o Nunes Marques já passou por ele uma série de processos ações contra o tal do Tiquinho, e pedidos do Tiquinho de progressão de pena, de benefícios e tal, e o Nunes Marques rejeitou todos eles. Estava conversando com o Max hoje cedo em relação a esse caso especificamente. A gente sempre lembra, né, que o Nunes Marques será o presidente do TSE em 2026, né? E tem uma outra história aqui, né, que o Tiquinho também queria que fez um pedido, né, para que um processo dele fosse, tá aqui, ó, Redistribuído. Ele fosse redistribuído e fosse parar lá com Edson Fachin. Mas tem umas histórias estranhas, a gente vai ter que se aprofundar. É surreal isso não tá, por exemplo, no Jornal Nacional, como é o caso da Débora. Porque o caso da Débora eles botam no Jornal Nacional, eles botam no plantão, botam nisso, botam naquilo. Aí você tem uma matéria do Jornal do Metrópolis, o repórter do Metrópolis, dizendo que a filha do narcotraficante... Primeiro, ele fala que o narcotraficante consegue falar com a filha estando numa penitenciária federal de segurança máxima. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem é na outra. Vai lá. Fala como tem que me passar. Vou passar aí. E você tem um segundo ponto, que é a filha dele conseguindo falar com pessoas que estão lá no STF. O que é gravíssimo. E o terceiro ponto é que você tem uma pessoa lá dentro que está fazendo esse meio de campo. E isso vazou. Vamos aos pontos que estão na matéria, mas não são salientados pela imprensa por motivos óbvios. Primeiro, isso não é o governo federal quem está fazendo isso, essa investigação. Não é o STF. Não é nem mesmo o Nunes Marques que está pedindo para que isso seja investigado. Quem está fazendo esse trabalho de investigação é a galera de São Paulo. Vocês lembram que eu falei que o INSS provavelmente poderia ser, aqui é uma suposição, né? Que o INSS provavelmente seria uma atuação da turma Temer, Alexandre de Moraes, etc., envolvendo alvos para barrar a anistia. Vocês lembram que eu falei isso? Esse caso do INSS? Do INSS. Lembra que eu cheguei a comentar isso? Que seria provavelmente uma tentativa de apontar e falar assim, se vocês
aprovar a anistia, nós vamos colocar a investigação mais pesada pra cima de vocês? Sim. Como eu não lembro. Tu lembra disso? Falei na quinta. Foi não na quinta ou foi na sexta? Na quinta. Acho que eu lembro, sim. Falei na quinta. Pois bem, aí agora você tem um retruco aqui. Você tem o pessoal de São Paulo, porque o cara que está fazendo esse trabalho de investigação é o Ministério Público de São Paulo. Eu tô pegando os players aqui. O Ministério Público de São Paulo está envolvido. É o GAECO. O GAECO bom, tem link com o Gaquia lá, que eu já entrevistei algumas vezes. Ele combate o PCC há mais de 20 anos. Então, mas como é que você consegue fazer um trabalho desse sem um apoio, tanto midiático quanto político, etc? Porque isso não tem como. Eu lembro muito bem que na época da Lava Jato, Tamara Danelon, o próprio Deltan e tantas outras pessoas, eles sempre falavam, inclusive o Moro, se não tivesse apoio da mídia, eles não conseguiriam fazer absolutamente nada. Isso era evidente. Sem apoio de mídia, você pode conversar com qualquer procurador, pode conversar com qualquer policial federal. Eles soltam certas coisas para que aquilo ganhe tração, vá para a imprensa, para que eles não virem alvo rápido. Se você tem uma denúncia de algo muito grave, e você quer soltar aquilo, o alvo das suas denúncias pode te apagar imediatamente. Não só matando, mas pode, por exemplo, pegar, destruir a sua reputação, o seu emprego, o seu trabalho. E é fácil fazer isso. Vai lá, demite esse cara aqui, faz ele... Foi que nem fizeram com a Ludmilla. Né? Vai lá e dá como é que é a aposentadoria para essa mulher compulsória, vaza daqui. Eles fazem isso com facilidade. Agora, como é que... Porque, de novo, da mesma maneira que eu fiz o questionamento para o INSS, como é que uma investigação do INSS envolvendo corrupção de esquerdistas a 1 ano da eleição acontece? É alguém querendo botar o dedo na cara do Lula. Quem é que hoje teria capacidade de botar o dedo na cara do Lula movimentando coisas assim? Bolsonaro não é. Tá no hospital e não tem poder nenhum com relação a essa... sabe, de chegar e falar assim, vou expor aqui um crime seu. É óbvio que é o Temer. Temer e a equipe dele, com a turminha dele. A gente sabe muito bem quem são. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu tô te falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Fulano é advogado do PCC. Esses caras são eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Isso aqui é a materialização daquela cena do filme, da caneca. Lembra? Foi pro STF. E também estão pedindo muito que a gente fale aqui do apagão na Europa. São poucas informações ainda sobre o apagão na Europa. A suspeita de um cyberataque, tem gente que fala que tem o dedo do Putin nisso. A gente não tem como ainda trazer informações assim precisas para vocês. Mas, Marcos, se você quiser falar um pouquinho sobre o tal do Tiquinho, tentando aí um contatinho com o Nunes Marques, querendo que processos dele, que pedidos dele fossem parar na mão do Edson Fachin. O que eu acho mais interessante é isso, né? Você tem a filha do traficante, do cara do PCC, tá? Esse tal do Tiquinho. Aí a filha dele tem conversas com algum interlocutor, a gente não sabe quem é, e ela deixa entender várias coisas. Primeiro, que ela tem como se comunicar com o pai na cadeia de maneira constante, através de um terceiro. Né? E que o pai manda cartas, as cartas dele saem da cadeia para dar ordens do que precisa ser feito. Né? Segundo, que ela tem um informante, um contato de confiança no STF. É isso que está dito lá nas conversas. Sou eu que estou falando. É ela quem fala nas conversas que, segundo Metrópolis, é a filha do Tiquinho, o cara do PCC, tá? Que tá preso, e a filha dele tá conversando com o cara. E ela fala que tem um contato de confiança no STF. Ela teve um jantar com pessoas da embaixada da Rússia para tentar descobrir quem que poderia chegar no Nunes Marques. Aí ela diz que teve uma reunião com alguém que já foi do gabinete do ministro Nunes Marques, mas ela percebeu que não ia dar em nada. Então era melhor não seguir. E aí, depois ela
vai dizer, né, ali a informação é de que que o Tiquinho teria pedido para que fosse redistribuído, né, foram 8 pedidos que a defesa dele fez, 6 desses pedidos foram negados pelo próprio Nunes Marques, depois foi confirmado lá pela segunda turma, mas um desses pedidos era de que o processo fosse redistribuído para o ministro Fachin, especificamente para o Fachin. Lembrando que o Fachin é o mesmo ministro que proibiu, na época da pandemia, de que policiais subissem a favela, e depois ele ainda proibiu, do Rio de Janeiro, né, bem específico, depois ele ainda proibiu que a polícia utilizasse helicópteros quando estivesse fazendo operação em favela. E aí, agora a gente acaba de descobrir que um cara do PCC, traficante perigoso, queria que o processo dele saísse do Nunes Marques e fosse para o Fachin. Ou seja, não tem mais fundo o negócio. O que era para estar acontecendo agora? O Congresso parado? Impeachment do ministro Fachin? Eu fico me perguntando. Num país normal, numa situação normal, onde o Senado de fato vigia os ministros do STF, né? Isso não vai ser investigado, isso não vai dar em nada, vai ficar por aí mesmo? Porque ultimamente é isso que tem acontecido, né? As coisas que são faladas, as coisas mais absurdas, com evidências, e nada acontece. Nada acontece. E nem vai acontecer. Nada acontece. Cara, é completamente surreal essa história. É surreal essa história do cara do PCC querendo conversar com o Nunes Marques e uma tentativa desesperada de mudar o processo pro Fachin. Não, Agora eu quero ouvir de você sem filtro. Bolsonaro deveria estar elegível e disputando as eleições de 2026? Ou você acha normal ele estar preso enquanto outros, cercados de denúncias, seguem no poder? Se não há nada a esconder, por que tanto medo de investigação? O Brasil, será que está encaminhando para um modelo parecido com a Venezuela se realmente Lula ganhar em 2026? Comenta aqui embaixo. E se não quiser escrever muito, comenta só 22 que eu vou entender a sua posição. Deixa o like para esse vídeo para não ser enterrado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque quando a gente começa a apertar, gente, realmente tentam segurar, tentam de todo jeito nos calar. Então me ajude com o teu joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, bora mostrar o que realmente está acontecendo dentro do Brasil. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!